sobre isso. Então, eu percebi, fazendo uma avaliação das questões, que cai muita questão dessa segunda parte, vamos dizer assim, da apostila, né? Porque é a parte onde foca realmente no treinamento, né? E o nosso amigo brilhantemente ontem falou, Francis, sobre aquela várias definições, porque o treinamento é muito amplo, né? Ele abrange várias expectativas aí, vários campos. E eu vou iniciar, antes de falar de ciclo de treinamento, eu vou iniciar com eu, por um acaso, não saber que é conversar com vocês hoje aqui, mas por um acaso hoje eu estava assistindo um vídeo aí do Alberto Chiavenato, que é um autor consagrado na parte da administração, né, de gestão de pessoas, gestão pública aqui, e ele começou o vídeo dizendo assim, ó, pessoas são o maior capital de uma empresa. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Então, o ciclo de treinamento é um troço muito importante dentro dessa apostila aí. Vamos lá, ele falou sobre o ciclo de treinamento, a gente viu as partes do treinamento, o que era o treinamento, né? E o ciclo, ele, na administração, é, ele é tomado como um processo, né? Assim como ele falou, ontem eu não podia acompanhar muita aula, mas que eu estava trabalhando, mas o ciclo, ele é um processo, né? E assim como o treinamento, ele tem um foco, vamos dizer assim, vamos resumir um pouco, tem um foco no cargo, né? Ele tem um pouco o foco no cargo, aquele algo mais momentâneo, mais atual, né? É o treinamento, diferente da formação e do desenvolvimento, certo? O ciclo de treinamento, ele vai, como o nome está dizendo, é um ciclo, é um processo quase que um organograma, muitas das vezes. Foi um estudo que foi feito na área da administração para mapear os processos que o administrador tinha que ter, o gestor, né, a pessoa da gestão, isso, para poder ter uma noção ampla de como ele vai implementar o treinamento dentro da sua organização, né? Porque o treinamento está intimamente ligado à cultura organizacional, ele está ligado às pessoas, entendeu? Ele tem vários focos. A gente viu lá em cima, né? Ele falou isso aí. Então, ele tem os objetivos dele do treinamento. Quer ver? Volta lá, Pérez, um pouquinho, para a gente não passar. Ali, desce um pouquinho aí, meu irmão. Não, desce mais um pouquinho. Aí, ó. Ele falou assim: quando elaborado de forma adequada, o treinamento garante grandes benefícios para a organização. Então, o foco hoje em dia é que treinamento ele não é perda de dinheiro, ele é, pelo contrário, ele é investimento financeiro. Porque quando você investe no capital humano, você com certeza vai melhorar a sua empresa, né? Então, como disse Roberto Cabenato, pessoas são o maior capital de uma empresa. O perfil do capital humano nas empresas, ele tem se adequado ao meio, né? Então, o treinamento é um meio para você adequar, basicamente, bruscamente falando, é um meio para você adequar cada pessoa ao seu respectivo cargo, né? Você tem as capacidades dela e quais são aquelas capacidades que aquele cargo exige, e você vai buscar equalizar isso aí da melhor forma possível, né? Aí ele pode ser imediato, ele pode ser com uma visão um pouco maior, tem que estar interligado com os anseios da empresa, ou com a visão estratégica, com a visão de futuro, com o que a empresa quer para ela, entendeu? Então, não há uma dissociação entre treinamento e visão da empresa, não há uma dissociação entre treinamento e objetivo da empresa, entendeu? Então, o treinamento, ele garante muitos benefícios, inclusive benefícios financeiros, né? Então, ele diz, olha, a análise da necessidade de treinamento, ponto, é um foco, tem que treinar, tem que primeiro avaliar como é que eu vou treinar esse pessoal, de que forma eu vou fazer isso, como, quando, por quem, onde, eu tenho condição de fazer, eu tenho que contratar alguém para fazer, em que momento da carreira dessas pessoas eu vou fazer. É para o cara exercer o cargo, eu vou focar no cargo, eu vou focar nas qualidades que as pessoas não têm para exercer o cargo, eu vou pré-treinar essas pessoas, porque no futuro elas vão exercer um cargo, entendeu? Então, o treinamento ele tem muito, muito, muito desse foco, né? Mas ele não deixa de objetivar o futuro, um futuro próximo, mas deixa de objetivar um futuro, certo? Então, ele vê aí, ó, os tipos, como ele vai desenvolver, as prioridades de cada um dos setores, afinal, ele vai ter vários setores diferentes na empresa dele, assim, é assim na Força Aérea, né? Aqui na aviação, é no hospital, é no SINDAC, cada um tem as suas prioridades, né? E ele implementa um plano.
que ele diz aí, ó, treinamentos a curto, médio e longo prazo. Por que ele implementa um plano? Porque justamente esse prazo dele, não sei se o Francis falou, ele depende dos objetivos da empresa. Né? A gente viu isso em PLI, né? Os objetivos, a visão da empresa. Então, ela traça os objetivos dela. Então, se ela tem um objetivo de curto prazo, ela vai montar um treinamento de curto prazo. Se ela tem um objetivo de médio prazo, ela vai botar um treinamento de médio prazo. Então, assim vai. Ou se ela vai focar em a posteriori, a gente até vai ver isso aí, ela preencher determinados cargos com determinadas capacidades, aí ela vai trabalhar bem antes esse treinamento para não deixar chegar em cima da hora. Show? Então, o treinamento ele foi desenvolvido baseado nessas características, para ele não dar prejuízo, se fez uma sistemática de como se implementar um treinamento. Como eu implemento, por que eu implemento, quando eu implemento, o que eu vou fazer para implementar, quem vai treinar o pessoal, quando, onde, se on the job ou off the job, se é dentro da empresa ou fora da empresa, se eu vou contratar alguém, se eu não vou, que tipo de treinamento eu vou dar, qual é o tempo desse treinamento, quais os impactos que ele vai causar, quais são os meus objetivos com isso, quem são as pessoas que eu vou treinar. Então, aí o que eles fizeram? Basicamente, eles fizeram um organograma. Volta lá, parece de computador, desce aí, Pérez. Desce, meu amigo, desce. Pronto. Aí chegaram o Thornton bota isso aí, ó. Treinamento como um processo. Então, eles enxergam, isso é muito característico da época empresarial administrativa, enxergar as coisas como processo, processuais, o treinamento como processo. É tipo um organograma de computador, né, meu irmão? Entrada, meio com os seus processos, a saída. E se algo deu errado, eu retroajo e corrijo, avaliando o resultado. Se não, eu mantenho o feedback rolando. Ou seja, basicamente, a entrada é o quê? Tudo que eu tenho para treinar, ou seja, as pessoas que vão ser treinadas, os recursos que eu tenho em mãos para treinar, os meus treinadores, né, as pessoas que vão treinar, os meus objetivos estão tudo na entrada. Aí depois eu vou aplicar isso, ou seja, são os processos em si. Por isso que o treinamento é um processo. O ciclo é um ciclo, é um processo. Eu vou aplicar o programa que eu desenvolvi, né, que eu estudei, aquilo que a gente falou lá em cima, né, e eu vou verificar que no final qual é o objetivo? São as saídas. Basicamente, o treinamento, não sei se o Francis falou para vocês, o treinamento basicamente está ligado ao chá, que é o conhecimento, atitudes e habilidades e atitudes. Né? Também tem a parte de comportamental, etc. Mas o chá está muito interligado, o chave mesmo, até a chave mesmo também, na parte mais moderna da administração, está muito interligada ao ciclo de treinamento. Então, vê que ele bota aí, ó, conhecimento, habilidade e atitude, numa ordem trocada, mas ele bota. E a melhoria organizacional, claro, óbvio, porque o treinamento ele visa sempre você cumprir alguma coisa lá na frente, alguma tarefa, alguma atitude, ou então preparar você para algum cargo, né? Que você seja qualificado para algum cargo. Com isso, você melhora as suas qualidades, os treinandos melhoram, se aperfeiçoam, né? Se adaptam melhor à empresa, e a empresa melhora qualitativamente também. Há uma melhoria organizacional, porque há uma elevação no nível da capacidade dos seus funcionários, né? Geralmente dividido por setores, beleza? E se algo tiver errado aí, como ele está dizendo, se algo tiver errado aí, né? É feita uma avaliação, a gente tem índice, tem pesquisa, tem, não sei se o Francis falou, tem avaliação de resultados mesmo, né? Se a produtividade melhorou, se os caras estão se comportando melhor, porque tem vários focos no treinamento, né? Entendeu? Se a ideia está sendo positiva, etc, etc. Beleza? Se eles estão assumindo melhor determinados conceitos da empresa, porque tem vários tipos de treinamento, né? Certo? Vamos lá, meu amigo. Então, o foco do treinamento é isso. Olha, tá vendo? As entradas, né? Informações, conteúdos, habilidades, ao chai. Eles vão entrar e vão ser transformados ao longo do processo, né? Transformados ao longo do processo e vão sair melhores, né? Mais qualificados. Ou seja, essas habilidades aí, atitudes e conhecimentos que estão na entrada, eles são aqueles que o cara avaliou como necessários para essas pessoas adquirirem, a fim de que elas se aperfeiçoem e ocupem um cargo, por exemplo. Né? Cheguem naquele cargo. Então, eu preciso, para ser gerente técnico de alguma coisa, eu preciso aprender isso, isso e isso. Beleza, então eu vou ensinar isso, isso e isso na entrada.
ensino, que é o processo, e na saída eu vou mensurar se aquilo ali está funcionando correto. Né? O pessoal aprendeu, né? Houve o sucesso no que eu falei, os funcionários foram treinados realmente, é, aumento da efetividade, veja aí, aumento da produtividade, né? Houve uma melhoria qualitativa no processo, eu colaborei organizacionalmente com a empresa, com os objetivos organizacionais? Sim, então funcionou. Se não funcionou, eu tenho que fazer uma análise, ele tem ferramentas para isso, a gente vai ver essas ferramentas, eu tenho que fazer uma análise para saber o que está errado, e aí eu retroajo lá na entrada e corrijo. Se é falta de capacitação de quem está treinando, se foi o conteúdo que não foi bem colocado, se foi o time que está errado, se está faltando infraestrutura, e assim vai, beleza? Show? Vamos descer lá então para a parte 33, que é onde ele parou. Ah, e aí, né? Aí, você não tem mais marcando aí, que eu estou vendo marcação. Pronto. Lá, aquele gráfico lá em cima, aquele organograma lá em cima mostrado, esse é um organograma em bloco básico, né? Aí, mas ele pode ser destrinchado. Eu acho que agora a apostila vai destrinchar, desce um pouquinho aí. Pronto, aí diz assim, ó, podemos ver ainda o treinamento em seus termos amplos, certo? Envolvendo um processo composto. O treinamento sempre vai ser um processo, não sei se o Francis falou na aula passada, mas o treinamento é sempre um processo. Tá? E um processo composto. De quantas etapas? 4 etapas. Eu já vi até quem prova isso. 4 etapas. Ou não sei se foi no Decoreba, 4 etapas. Então isso é importante. 4 etapas. Em termos amplos, o treinamento é composto de 4 etapas. Quais são elas, meu amigo? Basicamente é o LNT, que a gente vai ver muito para frente, né? O LTN, como chama na empresa privada. É o diagnóstico no macro, é um diagnóstico, né? Ou levantamento de necessidades de treinamento, que é o LNT, como a gente conhece. Né? A elaboração do programa de treinamento para atender às necessidades. Primeiro eu faço um diagnóstico, eu falei, o cara que vai fazer, o gestor, né? Porque o treinamento tem que estar intimamente ligado a quem tem o poder de decisão. Né? Você não pode tirar do poder de decisão o treinamento. Então o gestor tem que estar ciente. Então ele vai fazer um levantamento do que eu preciso para treinar a galera. Né? Aquilo que a gente falou naquela hora lá. Eu preciso o quê? Está faltando gente capacitada, tem cargos sem gente qualificada. No futuro eu vou desenvolver, eu vou aumentar a empresa, eu vou requerer pessoas mais qualificadas. A empresa vai absorver uma capacidade técnica que ela não tinha antes, vai passar a fazer tal coisa, mas para ela fazer isso, ela precisa que os atuais colaboradores se qualifiquem. Então, o cara faz um diagnóstico de acordo, ele é o gestor, então ele sabe, ele tem que alinhar o treinamento à questão estratégica da empresa. E assim é na força também. A gente não é treinado aleatoriamente. Né? Então, a gente sempre é treinado para cumprir algum objetivo que está dentro dos objetivos estratégicos, vamos dizer assim, né? Cada um no seu quadrado, mas de certa forma, sim. Beleza? Então, numa empresa é assim, o cara vai fazer esse levantamento, necessidade de treinamento, é o LNT, o diagnóstico é o LNT. Feito isso, isso vai estar tudo na base da entrada, ele vai jogar tudo isso aí na base da entrada dele, e ele vai elaborar um programa de treinamento para atender as necessidades que ele mesmo levantou ali em cima. Ele não levantou as necessidades, fez um diagnóstico do negócio, então ele vai montar o programa dele baseado nisso, certo? E vai aplicar, óbvio, né? Ele montou o programa, é importante ele elaborar isso aí, a necessidade não é a zona, e ele vai implementar, ou seja, ele vai executar o programa de treinamento. É aquela segunda etapa lá no meio, né? É o processo que ele chama, né? Então ele vai processar aqueles dados que ele compilou no diagnóstico. Ele implementa. Aí, como é que ele vai saber se vai dar certo ou não? Ele vai dar o curso, o treinamento, desculpa, e depois, ao final do treinamento, ele vai fazer a análise e avaliação dos resultados. De várias formas, de várias formas. O cara usa questionário, né? Com crítica, com pergunta. O cara avalia mesmo as pessoas se o treinamento for técnico, como é a maioria dos nossos treinamentos na Força Aérea, o cara avalia se ele alcançou o resultado esperado, né? Ou seja, eu dei um exemplo na outra aula, eu precisava que alguém fosse trabalhar com tomógrafo, né? Ah, mas não tem ninguém qualificado. Ele vai dar eu vou chegar assim,
eu vou criar uma sessão de tomógrafo aqui no hospital, em Natal, mas não é só colocar um tomógrafo aqui. Eu preciso qualificar as pessoas. Quem vai ser o chefe, né? Que vai ser esse carro, quem vai ser as pessoas que vão assessorar ele e tal. Então, o cara, depois que ele fez o levantamento da necessidade, deu o treinamento, ele vai avaliar, fazer uma análise se deu certo ou se deu errado. Aí, se deu alguma coisa errada, ele faz questionário, ele pergunta para as pessoas, se as pessoas. Nós não vamos fazer isso no final do nosso curso, nós vamos fazer uma crítica dizendo o que a gente achou de certo ou de errado. Assim, o administrador faz também. Então, esse DEA aí, diagnóstico, elaboração, implementação e análise, ele aplica para fechar aquele circuito lá. Então, primeiro ele faz o diagnóstico ou o LNT, levanta tudo. Aí ele, com esses dados na mão dele, ele faz o programa em si, no papel, ele leva para o setor responsável lá, que é o staff dele lá, né? E o staff dele vai lá e diz, olha, nós vamos fazer o treinamento assim, a linha aplica. Aí o staff volta e faz a análise. Olha, deu certo, deu errado, faltou isso, olha, não tinha faltou uma multimídia, faltou, e assim ele vai se aperfeiçoando. É um processo de caminhada. O treinamento é um processo, ele nunca termina, ele sempre tem alguma coisinha para estar corrigindo, beleza? Vamos descer então, meu amigo, para ver se tem mais alguma coisa. Pronto, beleza. Aí é o gráfico das 4 etapas que ele falou lá em cima. Veja, o LNT, o programa de treinamento em si, né, que ele vai fazer, por exemplo, olha lá, o 5WH, que é no inglês esse programa de treinamento. Diagnóstico da situação é a primeira coisa. Aí, como ele faz o diagnóstico da situação? Através do LNT, levantamento de necessidades de treinamento. LNT, levantamento de necessidade de treinamento. Aí o que ele faz aí? Ó, alcance dos objetivos da organização. Veja que eu falei, tem que estar ligado aos objetivos da organização, porque o treinamento está intimamente ligado a isso, não está ligado aos objetivos das pessoas somente em si. Né? Ele procura adequar os objetivos da pessoa, sim, claro, também é importante isso aí, né? Mas assim, o foco dele é melhorar os objetivos organizacionais com isso, né? Porque é investimento de dinheiro, então ele quer ter o retorno, né? Ó, determinação dos requisitos básicos, ele vai ver da força de trabalho dele, que é o pessoal. O que o meu pessoal precisa para fazer? Ele não tem essa capacidade, ou a capacidade é baixa, ou eles estão trabalhando desqualificado, ou eles não estão totalmente qualificados, ou estão qualificados, mas ainda há mais alguma coisa que possa complementar, e assim vai. Tem pouca gente para fazer aquilo, entendeu? Resultados da avaliação de desempenho. Por quê? Está na entrada isso aí. Porque lá na saída ele vai ter que avaliar os resultados e vai ter que jogar na entrada de novo. Porque se deu errado, se não desempenhou correto, ele tem que mudar alguma coisa quando for fazer um novo programa de treinamento. Beleza? Então, a análise do problema de produção, porque o foco é na produção, o foco é no objetivo, né, que é a produção. A priori e a posteriori, a gente vai ver, eu acho que eu sei que eu vou falar isso aí, a priori e a posteriori, são duas características interessantes. A análise de problemas de pessoal, ou seja, se falta gente, se o seu quantitativo é correto, entendeu? Se aquele pessoal, qual o nível de escolaridade está correto, se tem que ter mais gente, assim vai. A análise de relatórios e outros dados, ou seja, ele pega uma soma de dados internos, externos, financeiros, e joga nessa entrada aí para fazer o LNT, o levantamento de necessidade. Feito isso, ele pula para fazer o programa. Tá ali. Aí ele faz, ou seja, decisão quanto à estratégia. Ou seja, ele vai dizer como é que eu vou desenvolver o programa. Aí é o 5WH daqui de fora, que é em inglês, né, no caso. Mas aí tem em português, não vamos complicar. Aí ele vai fazer o programa de treinamento mesmo. Ele fez o diagnóstico, agora ele vai decidir como ele vai aplicar o programa. Aí tá lá. Quem eu vou treinar? Veja, ele vai responder essas perguntas, ele vai se fazer essas perguntas aí e vai ter que ter as respostas para elas, certo? Sempre. Ele vai ter quem treinar, lá embaixo, quem vai treinar, ou seja, quem treinará, são dois quens. Quem eu vou treinar e quem são os meus treinadores, certo? Como eu vou treinar? De que forma, né? Eu vou fazer esse treinamento? Ele tem que levantar lá no NT isso. Em que treinar? Qual é o campo do conhecimento que está pendente, que não está me deixando evoluir? Né? Então, eu tenho que escolher o escopo, aquele campo ali. Eu vou treinar
alguma coisa que está faltando na minha empresa, está faltando qualidade total, eu vou treinar, está faltando isso. Então, em quê? Qual é a matéria, qual é a disciplina, qual é o conteúdo, qual é o teor, né? Onde treinar, obviamente, o cara pode treinar na empresa, ele pode treinar fora da empresa, né? Ele pode fazer os dois, mesclar, entendeu? Pode ser um curso EAD, pode ser um curso presencial, etc. Quando treinar, obviamente, isso é importante, porque ele tem todo um organograma de funcionamento da empresa dele, né? Ele sabe, por exemplo, uma empresa que vai expandir, ela vai se expandir. Ele sabe que em 2022 ela vai se expandir. Ou seja, por exemplo, nós aqui, em 2022 nós vamos receber um novo projeto. O ideal é que o gestor já comece a pensar nisso. Olha, eu vou ter que criar um processo de treinamento. Eu tenho que ver qual é o meu material humano, quais são os cargos que eu vou exercer, que vão ser abertos e quem são as pessoas que vão exercê-lo, se as pessoas têm capacidade adequada ou não para o processo funcionar. Aí ele tem que responder essas perguntas aí: quem eu vou treinar, como eu vou treinar, em que eu vou treinar, onde eu vou treinar, quando eu vou treinar, quanto eu vou treinar, ou seja, o quantitativo. Se eu vou treinar mais de uma vez ao ano, se eu vou abrir também mais de um curso, porque eu não posso parar toda a minha força de trabalho de uma vez só, entendeu? Como acontece aqui, por exemplo, na aviação, a gente faz, às vezes, um curso dividido em 2 vezes ao ano, para ser uma parte da manutenção, outra parte, para não parar tudo. E quem vai treinar, beleza? Aí, depois que ele fez o diagnóstico, traçou uma estratégia, montou o programa de treinamento no papel ou no organograma, ele vai implementar, irmão. Aí o staff dele vai chegar lá e vai dizer, olha, tem que ser feito assim. Vai implementar. Ou seja, é o processo em si, né? Ele vai processar isso aí. Entendeu? É a execução do treinamento. Implementar é executar. Né? Então, a aplicação dos programas pela assessoria, que é o staff, pela linha ou combinadamente por ambos. Acho que ele não falou isso, não vai ter lá para frente. Porque existe um balanceamento entre staff e linha, né? Que é a assessoria. Então, existe um balanceamento entre essas atividades aí, né? O ideal, o que não é ideal, o que é centralizado, o que não é centralizado, beleza? Aí, terminada a etapa mais importante, que é o treinamento, ele vai passar para a monitoração, para o controle, né? Ele vai fazer avaliação e controle. Avaliação dos resultados de treinamentos, a RT. Então, ele vai avaliar o resultado do treinamento. E como? Ele vai fazer o acompanhamento, foi o que eu falei, verificação, medição, comparação da situação atual com a situação anterior, entendeu? Porque, veja, antigamente, o que ele vai se ligar? Antigamente, uma das principais formas de você saber que precisa de treinamento é a baixa produtividade. Então, ele vai avaliar, melhorou a produtividade, porque as pessoas ficaram mais qualificadas, então elas têm mais eficiência e mais eficácia, melhorou, então tá dando certo, beleza? Então, ele retroage, diminui um pouquinho para a gente ver aí, ele retroage para a primeira parte, que é essa parte da execução, se tudo estiver correto, né? Se momentaneamente tudo estiver correto, se for uma pequena besteirinha, ele está ali tranquilo, ele fica ali, foi só o meu datashow que quebrou, mas não é problema, que foi um casual. Ele retroage para ali. Se ele tiver algum problema naquele levantamento de LNT que ele fez inicial, que não se cumpriu, aí ele vai ter que ver em que ponto não se cumpriu, né? E vai voltar, vai emitir esses relatórios aí, o staff, para o gestor, e lá na entrada, o gestor vai fazer no outro treinamento, no outro ciclo de treinamento, ele vai mudar o que estava errado, o que deu errado, né? Através do levantamento que ele vai fazer na avaliação e controle. Né? Então, ele vai mudar, aí vai iniciar em si um novo ciclo de treinamento. Por isso que é um processo constante de mudança, né? Geralmente. E é bom que seja um processo constante de mudança, porque não cai na mesmice no repetimento, na repetição. Beleza? Então, isso aí é bem tranquilo. Então, basicamente gravar essas 4 etapas, que são tranquilas, né? O cara faz o diagnóstico, ou LNT, ele monta o programa de trabalho, né? Qual a estratégia que ele vai fazer, ele executa o programa e depois ele avalia se o programa deu certo ou não. Né? Dando certo, ele mantém, dando errado, ele corrige com um novo LNT e novo processo de novo, lá do começo. Beleza? Vamos embora, meu amigo. Pode? Isso. Aí, vamos ver o que ele diz aí. Ó. Outra forma de observarmos o treinamento é relacionado com as suas responsabilidades. Sim.
Nesse sentido, o treinamento visto como responsabilidade de linha, foi o que eu falei ali. Alguém vai ser responsável por alguma coisa dentro do ciclo de treinamento. Então, eu tenho a linha, que é a execução, e eu tenho o staff, que é a assessoria, que a gente viu ali, né? Que eles vão entrar alguns e algumas etapas ali do treinamento. Cada um vai ficar responsável por uma etapa, ou por mais de uma, né? Que pode assumir vários formatos nas organizações. Claro, cada organização tem o seu meio. O setor de RH numa organização, ele abrange uma porrada de coisa. Na outra, o gestor delega poderes para um, para outro. Na outra, ele delega poderes internos. Na outra, quem executa isso, ele contrata uma empresa externa para fazer, entendeu? Essa avaliação, e assim vai. Isso indo desde um modelo que centraliza as ações no pessoal de staff, certo? Então, ele vai de super centralizado a super descentralizado. Fica tudo na mão do pessoal da assessoria, passa pelo meio, se dividindo, e depois vai tudo para a mão do pessoal da linha. Quem mete a mão na obra, quem vai ser treinado, né? Que é o staff, é pessoa de linha, tá? Não pode, pessoal de linha, não pode esquecer o de linha lá, Pérez. Isso. São as palavras-chave é staff e linha, né? Então, ou ele é muito centralizado, e perceba que ser centralizado ou não está ligado ao staff, né? Então, o staff, se está tudo com ele, é centralizado. Se está tudo fora dele, é descentralizado. Aí, se está meio a meio, equitativo, se está uma parte, é um pouco centralizado, a gente vai ver aí. Beleza? Então, o staff é a referência. Ele é centralizado quando está tudo na linha? Não, quando está tudo na linha, vamos ver lá. No entanto, o que se espera é que o treinamento tenha responsabilidades de linha e função de staff. Essas duas coisas, trabalhando, né, de certa coerência. Fazendo com que a situação preferida, ideal, né, ideal, preferida, seja aquela onde. Qual é a situação ideal nessas responsabilidades do ciclo de treinamento? Vamos fazer um raciocínio lógico. Você não vai nem acumular de um lado e nem acumular do outro. Né? Você vai dividir, dar a César o que é de César, certo? Então, onde o pessoal de linha assume a responsabilidade do treinamento. Ó, eu não sou a linha, eu vou treinar. Certo? Ponto. Esse que ele chama de ideal, de preferido. E obtém assessor. Mas para que ele treine, aquelas outras etapas têm que ser executadas. Certo? Quem vai executar aquela lá? O staff, que vai assessorar a linha. Então, a linha obtém assessoria especializada do pessoal de staff. Especializada. Porque ele botou pessoas ali só para trabalhar com aquelas outras etapas lá. Né? Ela que vai avaliar, entendeu? Ela que vai fazer o LNT e assim vai. Beleza? São 4 ali, né? Então, o que ele chama de ideal. Na forma, dessa aí, meu amigo. Na forma que levanta. Aí ele vai dizer o que o staff tem que fazer. Na forma de levantamento e diagnóstico de necessidade de estabelecimento, é o LNT, né? Da necessidade, e estabelecimento de uma programação adequada para a execução de um treinamento. Ou seja, ele vai pegar as outras etapas. Né? Ele vai levantar o que é preciso, ele vai dizer para o cara, olha, é preciso isso, faça aquilo, vai dizer, pegar tudo na mão, montar tudo e dizer para o Line, olha, toma aqui um auditório, toma um data show, toma aqui as apostilas, tu tem que fazer assim, tá aqui o pessoal, tu só vai treinar os caras aí, entendeu? Se der alguma coisa errada, eu tô aqui monitorando, te ajudando. Então, o levantamento de diagnóstico de necessidade e estabelecimento de uma programação adequada. É importante a palavra programação, porque o treinamento, não sei se o Francis falou, ele está muito ligado à programação. É algo muito programático. Né? A empresa ela tem que ter uma programação para trabalhar com treinamento. O treinamento é algo que exige isso, entendeu? Aquelas perguntas lá, o 5WH. Para a execução do treinamento. Quem que de fato vai executar? A linha. Né? Porque a gente viu lá em cima que é a linha que vai executar. Quem vai assessorar para executar é o staff. O staff vai trabalhar esses laranjinhas aí para a linha executar esse verde, que o nosso amigo está marcando. Certo? Show? Então, esse é o que ele chama de ideal. A linha fica só com a execução do treinamento. Tá? Aí vamos ver. Ele vai mostrar essa figura aí. Pronto. Essa é uma outra forma. Eu acho maneiro, porque eu não estava esperando que fosse dessa aula, mas acho maneiro quando você coloca um quadro em que você divide
por quadro as coisas. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar aí. Diminui um pouquinho, Pérez. Que essa bagaça é grande. Diminui mais um pouquinho, que tem que aparecer o título. Tá em 100, pronto. Agora ficou, tem que usar o óculos para ver, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui do lado, eu tenho os modelos de acordo com a quantidade, né, de, de tarefas ou de atividades que vão ficar com cada um deles, ou com o staff ou com a linha, né? Aí eu tenho de excessivamente centralizado ou excessivamente descentralizado. Veja, que eu falei naquela hora, que a referência do cara para centralizado é o staff, certo? Então a gente vai partir do staff, sempre, para descentralizado, né? Então ele bota aí, ó, órgão de treinamento, função de assessoria e órgão onde está localizado o empregado, responsabilidade de linha, certo? Então, quem treina e quem executa. Tem empresa que os dois órgãos estão na empresa, tem empresa que os dois órgãos podem até estar fora, tem empresa que um deles só está fora, né? Aí depende da situação. Então, vamos lá. Aqui na Porsche ele está supondo que os dois estão lá, né? O gestor está num lado, delegou para outro, a linha vai trabalhar e tal. Quando eu tenho os quatro, o LNT, a programação, a execução e a avaliação, tudo com a staff, foi o que eu falei, é a referência dele descentralizado. Então é excessivamente centralizado. E lá para baixo, invertendo o raciocínio, se está tudo na mão do staff, é excessivamente centralizado. Se eu tiro tudo do staff e jogo tudo para a linha, é excessivamente descentralizado. E tudo que é excessivo não é muito legal, né? A gente viu que o ideal dele não é esse. Então, primeiro eu começo com esses dois extremos. Lembrando que a referência de centralizado é o staff, tá? Não existe centralizado, é lá no totalmente extremamente centralizado na linha. Quando está tudo na linha, é descentralizado. Tá ligado? Então, se o cara falar na prova que as 4 etapas estão na linha e ficou tudo excessivamente centralizado, tá errado. Porque ele parte da premissa que a centralização inicial se ocorre no staff. Que a linha é execução. Ela vai receber o treinamento, certo? O normal do normal é o staff tomar conta disso. Inclusive, antigamente, né, era só o staff que tomava conta disso. Tipo, antigamente, na própria FAB, o gestor largava a seção de recursos, a seção de treinamento daquela unidade, ela dava cabo de tudo. Entendeu? Só que nem sempre a seção de treinamento estava ali, os objetivos do treinamento estavam alinhados aos objetivos da empresa. E eles têm que estar, porque senão o treinamento não funciona, não tem funcionalidade prática para a empresa. Aí vamos agora dividir o quadrinho. São de 2 a 2. Eu tenho no meio o equilibrado. Né? Não são 4, ele botou lá o LPEA, não são 4. Aí veja, eu dividindo LP para um lado, né, e EA para o outro, eu tenho equilibrado, 2 a 2. O levantamento de necessidades, o LNT, e a programação, que é fazer o programa, né, treinamento, com o staff, e a execução e avaliação com a linha, eu tenho equilibrado. O EA com a linha, eu tenho equilibrado. Certo? Então, a gente viu o que é excessivamente centralizado, que tem a referência do excessivamente centralizado. Descentralizado é o laissez-faire? Não, assim, mais ou menos não, porque, veja, o laissez-faire, ele é uma referência ao chefe, entendeu? Ao tipo de liderança que o chefe executa. Né? Aqui nós estamos falando de ciclo de treinamento, entendeu? Isso. Sobre liderança, e pode até ser, entendeu? Mas aqui nós estamos falando apenas de concentração de funções, de atividades com alguém. Ou elas estão com o staff, ou elas estão com a linha. O staff é todo aquele pessoal de administração ali. Ou elas estão com ele, ou elas estão com quem executa, quem quer ser treinado, vamos dizer assim. Quem quer ser treinado é o pessoal da linha. São os empregados, certo? Aí, só isso que esse quadro mostra. Aí eu vou passar para o centralizado e para o descentralizado. Como é que ele faz? Ele pega o LPEA, né? Show.
Beleza. Veja, o centralizado dele, ele tem o levantamento de necessidades, a programação e a avaliação com o staff. Por quê? Percebam que a execução do centralizado para baixo, ela vai fazer parte da linha. Porque, naturalmente, quem tem que ser treinado são os empregados que estão na linha. Então, quando ele vai falar em centralizado, ele deixa só a execução na linha. Que foi o que o camarada lá falou mais ou menos seu ideal, né? Mais ou menos seu ideal. Aí, eu penso que o ideal fosse algo equilibrado, mas assim, quando você bota a avaliação também para a linha, pode complicar um pouco. A linha pode até omitir alguma coisa, né? Então, por isso que é bom alguém de fora fazer a avaliação se o resultado deram certos ou não. Isso, staff, isso, 4-0, 3-1, muito bem. A gente tem várias formas de decorar isso, né? Então, a gente só vai trocando. O que acontece aqui, veja, ele sempre pega, a execução tá lá, ó, tá lá a execução, e ficou lá o LPA. Então, aqui embaixo no descentralizado, ele apenas passou a programação para lá. E avalia, tá vendo? Pronto. E ele deixou só o levantamento de necessidades. Por lado daqui. Por lado de lá, ele deixou só a execução, que é o cerne de quem vai ser treinado. E por lado daqui, quando é descentralizado, ele deixou só o levantamento de necessidades para o staff. O staff só vai levantar necessidade na manha e vai deixar que o resto. Toma aí, linha. Aí o linha monta a estratégia do programa, executa o programa e avalia se o que ele fez está certo. Depois diz para o staff lá, ó, toma aí os resultados para ver aí se tem que mudar alguma coisa, entendeu? Então veja que ele manteve a execução, né? E ele sempre jogou, ó, esse último para o outro lado, beleza? Então não tem muito mistério. Depois a gente vai botar um quadrinho, acho que é o Vilela, porque não, o Vilela tem um quadrinho legal para isso aí. Assim, ele fez em forma de coluna, de tabela, que nem um amigo falou aí, 3-1, 2-1. Ah, o nosso amigo tem até o Vilela aí, ó. É engrenado, Pérez. Acho que é esse aí mesmo. É esse aí, Pérez, aquele lá onde você estava mesmo. Não sei se foi no Vilela que eu vi. É a mesma coisa dali. Porque eu vi um outro quadrinho que era bem legal, o cara, ele fazia um bizuzinho bem legal. Mas basicamente é isso, ó. A execução, ela tá presa ao linha. Então, quando se iniciam as atividades do Linha, tem um videozinho do Vilela que ele preenche, né, Fernando, os campos. Eu achei muito legal, isso aí mesmo, esse videozinho. É basicamente isso. Você leva para lá, você leva para lá. Ou você começa pelo mais centralizado, vai para o menos centralizado, depois vem para o meio, depois vai para as pontas. Vai para o recheio, né? Então a gente começou com excessivamente centralizado, que está ligado ao staff, tá? Não está ligado à linha. Não confundir isso, que eu já vi uma questão, não lembro se foi do Decoreba ou se foi de uma prova ou de simulado, que ele falava que o excessivamente centralizado estava tudo quando estava tudo na mão do linha, era excessivamente centralizado, e não era. Era excessivamente descentralizado. Descentralizado. Vamos lá, meu amigo? Vamos em frente. Vamos, para a gente terminar essa parte aí e entrar na nossa aula mesmo. Pronto, aí as características para a função. Pronto. Nesse capítulo passamos, balela, balela. Nesse capítulo passamos pelos significados, pronto. Agora nós vamos começar, terminamos aquele ciclo ali, aí ele vai falar de cada uma daquelas etapas lá. Volta lá, meu amigo Pérez, naquela figura que a gente viu agora lá. Lá, ali, aí. Ele vai falar dessas 4 etapas, a apostila vai tratar dessas 4 etapas, por enquanto. O LNT, o PT, o ET e o ART, né? Cada uma vai ser um capítulo, salvo o melhor juízo. Vamos falar do LNT agora, nobre amigo. Desce lá para o capítulo 4.
A gente viu que o treinamento ele transmite informações, ele desenvolve habilidades, atitudes e conceitos, né? A gente viu isso aí. A gente vai precisar disso aí um pouquinho também, né? Aí, essas etapas do treinamento, essas 4 etapas que a gente acabou de ver lá, que é o diagnóstico, que é o LNT, que é a necessidade que eu tenho de satisfazer, né? Quais são os meus objetivos de organização e tudo mais, né? Avaliação, programa, a execução e a avaliação do que foi feito, elas vão se desdobrar aí. Veja, essa primeira etapa corresponde ao diagnóstico do que deve ser realizado. Essa frase inicial aí, ela já resolve todos os problemas dessa etapa aí. Então, corresponde ao diagnóstico do que deve ser realizado. Simples assim. Simples assim. A gente viu lá. O cara vai fazer um levantamento de tudo que ele precisa para realizar isso aí. O diagnóstico vai ser feito como? Com LNT. Levantamento das necessidades de treinamento. LNT, é o LNT. Isso é um mnemônico utilizado na administração mesmo, viu? Não foi nem eu que inventei esse mnemônico, não. Pode ser efetuado, aí a gente tem que se ligar nisso. Eu já vi em questão de prova também. O diagnóstico, ele não é feito à toa. Foi aquilo que eu falei lá no começo. O treinamento, ele está ligado, muito ligado à organização. Ele tem que estar preso à tarefa, porque é um cargo que vai exercer para executar uma tarefa administrativa, técnica, seja lá o que for. Então, esses 3 níveis são os níveis que o cara vai se basear, vai se alinhar para fazer o diagnóstico dele e levantar a necessidade dele, certo? Em 3 diferentes níveis. Ele pode ser efetuado, não quer dizer que ele deve, né? Então, nível 1, nível da análise da organização, ou seja, o nível organizacional. Ele vai pegar, foi o que a gente falou, ele vai pegar lá o sistema organizacional dele, os objetivos dele. Quais são os objetivos da minha organização? Qual é a minha visão? Quais são as análises que eu tenho que fazer para eu aplicar um treinamento que ele fique alinhado dentro dos meus objetivos organizacionais, né? Porque a minha empresa, ela tem um sistema organizacional e eu tenho que aplicar. E eu vou melhorar essas atividades organizacionais capacitando, treinando as pessoas, certo? O nível 2 é o nível macro, né? Esse aí. O nível 2 é a análise das pessoas mesmo, dos recursos humanos. Ou seja, eu vou ver dentro do meu sistema de treinamento, ou da minha força de trabalho, né? Eu vou ver as pessoas, aquilo que a gente falou lá, quem eu vou treinar, por que eu vou treinar as pessoas, qual é a capacidade que elas têm, já têm adquirida. Por exemplo, ela vai exercer um cargo, eu vou fazer a diferença entre as, as qualidades que o cargo exige, show, as qualidades que o cargo exige e as qualidades que aquela pessoa tem uma forma de treinar, tá bom? E o nível 3 é o nível da análise das operações e tarefas. Esse nível aí, ele trata muito das habilidades. Muito. Ele trata muito das habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho que ter para exercer determinado cargo ou para fazer determinada tarefa? Atividade, tal, etc. Entendeu? Dentro da organização. Eu tenho essas habilidades? Eu já tenho parte delas? Eu não tenho. Então, o gestor vai avaliar isso no seu efetivo, né? As pessoas têm capacidade. Nós vamos implementar um projeto novo, mas as pessoas elas têm essas habilidades já. Pode ser que tenha alguém que tenha, né? Que está ali, entendeu? Acontece isso com a gente, né? Às vezes você é movimentado para um lugar e você já tem habilidade para trabalhar com alguma coisa, entendeu? Então, aí você precisa apenas de um desenvolvimento. Você precisa de treinamentos que vão te levar para o desenvolvimento, ou seja, para o aperfeiçoamento, né? Mas nada pontual, assim, como operação de tarefa. Então, essa parte da operação de tarefa, o cara avalia a questão das habilidades. Lá em cima está ligado à organização, aqui embaixo as pessoas, sistema de treinamento, e aqui as habilidades, tá? As habilidades. Peraí, desce, antes de dar o nosso 9 minutos, desce um pouco aí, que a gente vai dar uma... Antes de te falar esses 3, desce mais um pouquinho, meu irmão. Peraí. Não, nem. Não, deixa depois. Eu ia fazer um negócio, mas vamos continuar lá, senão a gente vai confundir a cabeça da galera. Os 3 níveis de análise no levantamento da necessidade de tratamento. Então, são os 3 níveis esse aí.
dentro do LNT, o cara tem que se preocupar com esses 3 níveis: organização, recursos humanos, operações e tarefas. Organização, recursos humanos, operações e tarefas. Essa aí, meu amigo. Um está ligado aos sistemas organizacionais, às habilidades, beleza? Então, diz aí, ó, nível de análise. Eu tenho 3. Organizacional, recursos humanos, operações e tarefas. Qual é o sistema que eu vou estar envolvendo eles? Obviamente, se é organizacional, sistema organizacional. Né? Recursos humanos, o meu próprio sistema de treinamento. E operações de tarefa são a aquisição de habilidades. Eu já tenho essas habilidades, ou eu vou ter que adquirir essas habilidades. Entendeu? Aí ele bota ali informações básicas, que eu vou ter que destrinchar para isso aí. Para o organizacional, os objetivos organizacionais e a filosofia de treinamento. Lembra que eu falei? Tem que estar preso aos objetivos da organização. Não pode estar solto. Eles andam, a cultura organizacional e o treinamento, eles têm que estar interligados. Um está influenciando no outro, certo? O recurso humano, lembra que eu falei agora também, é a força de trabalho. São as pessoas. Né? O RH, o Pérez botou muito bem lá, o RH. São as pessoas. Então, eu tenho que analisar minha força de trabalho. Aí é uma análise qualitativa, é uma análise quantitativa, o foco é nas pessoas. E para eu adquirir essas habilidades aí, eu vou ter que adquirir, avaliar o chá, que é a minha saída lá, né? Que eu vou jogar para a minha entrada. Ou seja, esse pessoal tem quais habilidades, quais capacidades, quais atitudes, ou seja, quais competências eles têm, né? Aí é um chá com 2 Cs, é um chá, né? Porque ele vai avaliar também os comportamentos, as características. Por quê? Porque o treinamento ele também pode ser voltado para melhorar a parte comportamental. Acho que o nosso amigo falou isso, né? A parte é de você ser um cara, você ser um cidadão que absorve melhor as coisas, de você ser mais positivo. Então, existem várias. A gente não pode pensar só no treinamento técnico, né? Porque o pessoal que vende, trabalha com venda, às vezes o cara tem que mexer na parte comportamental deles. O pessoal que trabalha com atendimento ao público, tá entendendo? Há diferentes habilidades, há diferentes tipos de treinamento. Então, a gente não pode pensar só na parte técnica. Então, tem o comportamento, tem também as características pessoais, né? Entendeu? Então, cada um tem as suas características. Eu vou fazer uma análise de qual a característica eu quero para exercer tal cargo. Entendeu? Então, eu tenho que fazer. Quando eu quiser adquirir habilidade, o gestor ele tem que pensar nisso aí. A palavrinha-chave é análise ocupacional. Por quê? Porque exatamente o treinamento é para trabalhar com a parte ocupacional, ou seja, para você, quem vai ocupar um cargo para executar determinada tarefa coadunada com determinado objetivo organizacional, certo? Então, é basicamente isso aí. Então, a análise de pessoas é lá no segundo, a questão filosófica e organizacional no primeiro, e o terceiro, a análise ocupacional. Show? Então, ele destrinchou esses 3, tem que estar na mente esses 3 aí. Isso nós estamos falando do LNT, certo? Do primeiro item lá, dos 4, né? Que a gente tem que trabalhar, certo? Show. Vamos descer lá, meu amigo. São 4 etapas de treinamento. Nós estamos falando da primeira, certo? 4. São 4. A análise organizacional, o sistema organizacional. Aí agora nós vamos falar dentro do LNT, que é a primeira das 4 etapas do ciclo de treinamento. Nós dividimos eles em 3 níveis. Vamos falar do primeiro nível, que é a análise organizacional, que é o sistema organizacional, certo? Essa análise envolve o estudo de toda a organização, considerando sua missão, o ambiente socioeconômico. Envolve o estudo de toda a organização, ponto. Se não quiser ler, brincadeira. Isso aí já resume tudo que está na apostila, tudo que está nesse nível aí, né? Nesse nível aí. Essa análise envolve o estudo de toda a organização. Pode marcar aí, Pérez. Essa análise envolve o estudo de toda a organização. Show. Isso aí é a frase-chave da análise organizacional, para você fixar na sua mente o que corresponde a esse nível. Aí nós vamos destrinchar isso aí. Aí o que ele considera? A missão, o ambiente socioeconômico que a empresa está envolvida, a tecnologia que a empresa tem, 4 minutos. No qual a organização está inserida, o recurso que ela tem,
os objetivos que ela tem, porque nós estamos falando de organização, então tem que estar preso aos objetivos dela. A distribuição de recursos humanos para a execução dos objetivos, entre outros aspectos. Então, esses aspectos todos, ele faz dentro da análise organizacional. Ele usa toda a organização, todos os setores dela, ele não pode deixar de lado. Essa análise responde, por exemplo, às questões sobre o que deve ser ensinado a longo prazo e estabelece uma filosofia de treinamento a partir das informações obtidas que caracterizam uma organização. Pode marcar aí, pai. O que deve ser ensinado a longo prazo? Eu vi uma questão assim. Então, esse nível do LNT, que é o organizacional, ele leva a... Tu vê isso aí, o que deve ser ensinado a longo prazo? E qual é a filosofia que eu vou praticar no meu treinamento? A partir das características da minha empresa. Muito como o Pérez colocou muito bem, que caracterizam a organização, porque nós estamos ligados à organização. Um treinamento sem relação com os objetivos organizacionais, ele quebra essa lógica aí, ele fica vago, ele dá prejuízo. Entendeu? A análise organizacional é onde se determina a ênfase do treinamento, muito importante. Então, onde é que se determina a ênfase, né? Aquilo que eu tenho que dar importância do treinamento. Onde é? É na análise organizacional. Então, pode marcar aí, Pérez, que isso aí é batata. Eu já vi mais de uma vez, inclusive. Mais de uma questão. A análise organizacional é onde se determina a ênfase do treinamento. A ênfase. A ênfase. A ênfase do treinamento. Eu vou dar importância, eu vou dar mais importância, eu vou enfatizar o treinamento aonde? Dentro da análise organizacional. Beleza? Não é em outro nível. E é dentro da etapa de LNT. A questãozinha lá misturava as etapas e misturava os níveis. Neste sentido, essa análise deverá verificar todos os fatores como força de trabalho, eficiência organizacional, clima organizacional, entre outros, que permitem calcular os custos e benefícios esperados do treinamento. Veja, uma outra coisa que está ligada, vai acabar meu tempo, mas uma outra coisa que está ligada ao treinamento é o custo e o benefício. Pode marcar aí custo e benefício. Custo e benefício esperado é importante para o gestor, entendeu? É muito importante. Deverá comparar esses resultados a outras estratégias que também visam atingir os objetivos organizacionais para então determinar a política em relação ao funcionamento e abrangência do treinamento da organização. Ou seja, ele vai pegar todas as estratégias que ele tem, alinhar todos os objetivos, aí sim ele vai fazer uma política macro, né? Como vai funcionar tudo, beleza? Está acabando, está acabando. É onde se determina a ênfase do treinamento. Ponto. Aí, nesse sentido, essa análise deverá verificar todos os fatores. Aí, quais são os fatores? Força de trabalho, eficiência organizacional, clima organizacional, entre outros que permitem calcular. Para que ele vai avaliar isso? Qual é a finalidade? Que ele vai avaliar todos esses fatores. Pode até botar uma setinha de todos os fatores para o cara que permitam o quê? Porque, no fim, a empresa, ela depende de... Ela quer o quê? Ela quer dar um bom treinamento, né? Ela quer fazer um bom programa de treinamento para que as pessoas preencham os cargos corretos e que isso gere, lá na frente, ela alcance os objetivos organizacionais dela, né? Seja a melhoria de performance, seja mais vendas, seja o que for. E geralmente isso aí está ligado a custo, porque as empresas têm muita dificuldade de dar treinamento por causa de custo, né, cara? Tanto que a gente viu em EAD que o EAD melhorou um pouco isso em relação aos custos. Então, o gestor ele fica um pouco, a parte financeira pesa muito, né? Então ele faz sempre essa balança aí. Então, qual é a análise organizacional? Ela verifica esses fatores com qual intuito? Permitir calcular os custos e os benefícios esperados do treinamento. Pode marcar, permitir calcular os custos e os benefícios esperados do treinamento. Por que esperado? Porque ele está planejando, irmão, ele quer alcançar aquilo ali. Então ele vai calcular os custos e os benefícios. Se der errado, se ele gastar e lá na frente ele não recuperar, é problema. Ele tem que mudar esse treinamento, tá dando prejuízo a ele. Entendeu? E a finalidade do treinamento é nunca dar prejuízo, né, cara?
é sempre ser um investimento, né? Ele tem que ser visto como um investimento nas pessoas que geram investimento nas organizações. Aí depois ele diz assim, deverá comparar, porque nós temos vários objetivos organizacionais, né? Então a empresa também tem vários setores com vários objetivos. Então cada uma monta sua estratégia e depois o gestor macro, o CEO, por exemplo, de uma empresa, ele monta um programa macro baseado em todas as estratégias e determina uma política em relação ao funcionamento e abrangência do treinamento na organização. Então ele faz uma política de funcionamento e abrangência de treinamento na organização dele, fazendo essa análise organizacional aí, para cada um dos objetivos que ele tem. E se os objetivos estiverem ligados a departamentos, a subseções, a diretoria, né, assim, o gestor macro, porque treinamento tem que estar ligado ao gestor, ele vai juntar tudo, vai alinhar tudo ao macro dele, vai criar essa política de treinamento da organização dele, certo? Ele vai culminar com isso, com a política em relação ao funcionamento e abrangência do treinamento na organização. Essa é a finalidade dele fazer um bom treinamento, tendo feito antes uma boa análise organizacional, certo? Ele vai fazer tudo alinhado com os objetivos dele, lógico, né? Vai calcular os custos e benefícios e vai culminar nisso aí, determinar uma política em relação ao funcionamento e abrangência do treinamento. A abrangência também, né? Vai ser a empresa toda, vai ser só um setor, beleza? Vamos lá, meu amigo. Lênia. Na análise organizacional, frequentemente observa-se grande dificuldade na identificação das necessidades específicas de treinamento. Realmente, essa parte de levantamento de treinamento, ela é complexa. A gente viu aí, né? Porque são vários os fatores, é isso que ele está querendo dizer, certo? Realizar essa análise dependerá sempre da maneira como a identificação da necessidade foi realizada. Isso é uma frase forte, né? Quando a gente fala sempre e nunca, quando cai em questão de concurso, a gente já fica meio atrás, né? Mas aí o cara falou sempre. Então, fazer essa análise organizacional, ele diz aí, sempre dependerá de quê? Dependerá de quê? Da maneira como a identificação da necessidade foi realizada. Porque se o cara, no LNT, que é levantamento das necessidades, se ele está fazendo um diagnóstico organizacional, se ele identificou errado a necessidade, danos. Ele já começou. A primeira coisa dele é identificar a necessidade. Ele começou errado, o resto do processo vai todo errado, né? Então, por isso que ele diz que sempre dependerá. Deve-se considerar que o sistema de treinamento não se mantém isolado. Pronto, essa fase é muito importante. O sistema de treinamento não se mantém isolado do sistema organizacional que o envolve e dos seus objetivos. Porque, eu acho que o Francis falou, o sistema de treinamento está intimamente ligado ao sistema organizacional, né? Porque eles têm que andar juntos. A empresa tem essa relação. Ela não pode deixar de ter essa relação, senão desanda, entendeu? Beleza? Então, o sistema de treinamento não se mantém isolado do sistema organizacional que o envolve e dos seus objetivos. Veja, os objetivos quem? Organizacionais, certo? Assim, os objetivos de treinamento estão ligados sistematicamente com as necessidades e com a cultura da organização. Show. Isso aí. É o que a gente falou lá no começo, lembra? Treinamento está ligado com a cultura da organização. Estão intimamente ligados. Treinamento, ao vincular-se com a organização, veja, ele usou a palavra vincular-se, está vinculado, está grudado, está junto com a organização, é construído sob medida. É importante isso. Você dá um treinamento, qual é a função de você fazer um diagnóstico? É você planejar nos mínimos detalhes, para você não gastar dinheiro, para você não gastar tempo, para você alcançar seus objetivos. Então, ele é construído sob medida. Que medida? Ué, a medida que a organização precisa, ou seja, de acordo com as necessidades organizacionais, certo? Eu tenho uma necessidade e eu vou vincular meu treinamento a satisfazer essas necessidades, certo? De forma bem criteriosa para eu fazer tudo corretamente. À medida que a organização muda, suas necessidades mudam
impactando no treinamento que deverá atender essa nova realidade. Show. Com isso, ele está só explicando. Com isso, a análise organizacional precisa ser periodicamente realizada, para que a partir dela se estabeleça adequadamente o programa de treinamento. Está só explicando. Ou seja, está um vinculado ao outro. Se eu mudar a organização, eu tenho que reavaliar o meu treinamento. Se eu mudei o objetivo da minha organização, eu tenho que mudar os objetivos do meu treinamento. Isso aí é óbvio, entendeu? Isso é show. Vamos lá, meu amigo. Aí nós tratamos do item 1, análise 1, do LNT 1, nível 1, certo? São 3 níveis lá. Aí, nós fomos no org, agora nós vamos no RH, certo? Depois nós vamos na operação, no optar, como ele botou aí. Vamos lá para o RH. O RH é bem tranquilo, né? O RH. O RH está ligado ao sistema de treinamento em si, né? Olha, espera ser enganado demais. Tá descendo lane aí. Nós vamos agora para o segundo aí, para o RH. Pronto, vai botar uma setinha aí no RH, a gente vai ver que a gente vai estar no RH. A análise dos recursos humanos verifica se os recursos humanos são quantitativamente e qualitativamente adequados para as atuais atividades da organização e suas futuras funções. Essa apostila é massa, que ele, na primeira frase ele já resume o que ele quer falar. Se tivesse que fazer um resumo, só isso aí já bastava, né? Então, por que eu vou analisar os recursos humanos? Como é que eu vou fazer isso? Qual a finalidade? Verificar se os recursos humanos são quantitativamente, eu falei lá em cima, quantidade, né? E qualitativamente, quais são as habilidades que as pessoas têm, né? O nível delas, adequados para as atuais atividades da organização e suas futuras funções. Porque a gente viu que o treinamento ele pode ser de curto, médio e longo prazo. Né? Ele pode ser para preencher necessidades atuais ou para necessidades futuras. A empresa vai expandir, vai criar novos cargos e assim por diante. Essa frase inicial, ela resume bem o que é análise de recursos humanos, certo? Análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho dele, e ele vai ver o que é adequado para as atividades atuais e futuras. Show, não tem muito mistério. Cabe ressaltar que o funcionamento organizacional pressupõe que os funcionários possuam as habilidades, olha o chá dele aí, as habilidades, conhecimentos e atitudes adequados para a execução das atividades organizacionais. Isso aí é treinamento, né? Treinamento em função das capacidades do cargo, de se preencher as capacidades do cargo, as competências para exercer o cargo. E o que é competência? É o chá, né? Conhecimento, atitude, habilidade e atitude, né? Adequados para a execução das atividades organizacionais. Pérez. Então, eu tenho que fazer um levantamento se minha força de trabalho tem o chá adequado para executar aquelas atividades organizacionais. Adequado para executar, adequado para executar. A análise dos recursos humanos pode ser realizada por meio da verificação dos seguintes dados. Veja, esses dados, assim como lá no primeiro ele também tem a estratégia dele, esses dados eles vão estar ligados ou ao cargo ou ao próprio funcionário, porque a finalidade aqui é balancear, equalizar o chá dos funcionários ao chá que é necessário para ocupar o cargo, certo? Então, eu tenho que dar um treinamento para que aquele chá dos funcionários, em qualidade e em quantidade, seja suficiente para ocupar o chá que prevê aquele cargo. Show? Isso, que vai, por fim, executar uma atividade organizacional de um objetivo organizacional. Show? Então, vamos lá. Ele vai falar de cargo aí, ó. Número atual de funcionário, quantitativo. Né? Ele falou lá em cima de quantitativo? Quantitativo. Conforme a descrição do cargo. Veja, em treinamento, em cargo, função, tarefa, atividade, os cargos, eles são muito... esses itens aí, esses conceitos, eles estão muito presos à questão jurídica. Então, um cargo, ele tem uma descrição legal do que compõe ele. É quase uma... A gente lembra que a gente viu lá em análise, perfil, esqueci agora a palavra lá, né? Psicográfico, né? Psiográfico, esqueci o nome do negócio agora. Como é? Proficiográfico. Proficiográfico. Obrigado, meu amigo. Foi mal, esqueci a palavra agora. Engarguei. Os cargos são isso aí. E já tem um perfil pronto para aquele cargo. Aí o cara vai tentar adequar a pessoa que vai ocupar o cargo. Aí ele vai fazer uma análise das habilidades, do conhecimento, das atitudes dela,
do comportamento, aquelas paradas lá, para ver se ele tem capacidade de atender aquele cargo. Então, ele vai, número é quantitativo em relação ao cargo. Número de funcionários necessário conforme a descrição dos cargos. Show. Número atual e o que é necessário. Eu tenho sempre que fazer uma correlação, né? Porque aí eu vou fazer uma diferença. Ó, se eu tenho X pessoas, mas eu tenho 2, mas eu preciso de 3, então eu tenho que treinar mais um. Tá? Idade de cada funcionário conforme a descrição do cargo. Porque tem cargo que, dependendo do dinamismo do cargo ou das atividades que aquele cargo requer, tem que ter uma característica física, seja lá a idade, a força, a altura, né? Tem vários tipos de cargo, né? Então, cargo técnico, cargo, cara... Tem várias atividades aí na vida, né? Que requerem algumas características físicas. Nível de qualificação, veja, quantitativo, qualitativo, né? Requerido pelo trabalho de cada funcionário. Nível de conhecimento, é a mesma coisa que qualificação, requerido pelo trabalho de cada funcionário. É mais ou menos a mesma coisa, é o chá. A atitude, ó, veja que ele fala muito do chá, de cada funcionário em relação ao trabalho e à organização. Tem treinamento que é só para mudar a atitude. A equipe está baixa, a moral, a equipe só vê coisa ruim e tal. Pessoal de vendas, então, como tem isso, né? Bota um coach lá, um animador para animar esse pessoal aí. Entendeu? O nível de desempenho quantitativo, claro, nível de desempenho, porque eu tenho que mensurar isso depois, né? E qualitativo de cada funcionário. E o nível de habilidade. Veja que ele fala do chá o tempo todo, né? De conhecimentos que cada funcionário para os outros trabalhos. Por quê? Às vezes eu quero qualificar meus funcionários para que, se no futuro a minha empresa vier a ter mais outras atividades, meus funcionários já estão qualificados, são multitarefas. Beleza? Potencialidade do recrutamento interno, ou seja, ele tem que recrutar gente interno e às vezes externo. Desce aí, Pérez. Internos e externo, tá? Eu acho que ele vai falar do externo aí. Então eu tenho que saber qual é o meu potencial de recrutar gente. Eu consigo recrutar gente internamente, né? E externo eu consigo, eu posso, entendeu? Porque ele pode precisar de gente, né? Ele pode precisar contratar pessoas, né? Tempo de treinamento, já viu isso lá em cima. Quem eu vou treinar, quando eu vou treinar, como eu vou treinar. Índices de absenteísmo. Que palavra feia é essa, né? Ainda bem que o Chiara Venato sempre me ajudou. O absenteísmo, basicamente, é um índice que trabalha, vamos dizer assim, com as faltas do funcionário, certo? Não é só com as faltas, porque hoje em dia ele é bem mais moderno, mas é assim, é um indicador de RH que eu uso para medir a soma das ausências dos meus funcionários, tá? Absenteísmo é isso. Soma das ausências. Agora, essas ausências durante o expediente de trabalho, certo? Aí vem nego dizer que é pulo, que é não sei o quê, não. Essas ausências é o seguinte, elas podem ser diretas, elas podem, tipo assim, o cara não foi trabalhar. Aí, por que ele não foi trabalhar? Tudo isso o absenteísmo mede. Ele não foi trabalhar porque ele está doente, dispensa médica, ou ele teve uma dispensa particular, ou ele está de férias. Até nas férias entra no absenteísmo. Porque se você não está, a sua mão de obra está sendo utilizada, a empresa está perdendo sua mão de obra por algum período. E se esses índices de absenteísmo forem muito altos, é prejuízo para a empresa. Então tem alguma coisa errada. Aí o cara começa a ver se está faltando treinamento para esse pessoal. O absenteísmo é usado num monte de lugar, mas ele também é usado, o foco dele aqui é no treinamento. Mas ele trata só a ausência total do trabalho? Não, os atrasos também são controlados pelo absenteísmo. Até o fato de você sair para tomar cafezinho e parar de trabalhar, quanto tempo você trabalha, você está procrastinando fazendo aquilo. Então, o absenteísmo é isso aí, beleza? É um índice que ajuda o administrador a ver isso aí. Índice de turnover. Turnover é isso aí, ó. O cara já até colocou, é rotatividade da mão de obra dele, né? Se a empresa tem uma rotatividade muito grande, né? O turnover é rotatividade pessoal. É o fluxo de entrada e saída de funcionários, é a diferença, né? Em uma empresa. É a relação entre desligamento e admissão de novas pessoas. Então, se esse turnover é muito elevado, tem um problema. Por que o cara não quer ficar na empresa? Por que os caras mais qualificados estão saindo da empresa? O que está faltando, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que ele avalia. E a descrição dos cargos, obviamente. Certo? O que cada cargo, o que se exige para cada cargo.
Ressalta que tais dados continuamente analisados permitem avaliar as lacunas atuais e futuras. Permitem avaliar as lacunas atuais e futuras. Esse é o objetivo dele. Dentro dos prazos determinados. Devido a mudanças relacionadas a questões trabalhistas, econômicas e dos planos da própria organização, certo? Então, o cara tem que estar sempre se precavendo. O sistema de treinamento, ou seja, os recursos humanos como um todo, deve ser constantemente revisto e atualizado para que se tenha a real dimensão das lacunas atuais e futuras. É para isso que eu atualizo. Para que eu atualizo constantemente? Para que eu tenha a real dimensão das lacunas atuais e futuras. Para o estabelecimento de um adequado treinamento. Se eu tiver uma lacuna, eu tenho que treinar. O foco é treinamento, certo? Existem outros focos aí, mas o foco é treinamento. Show? E o último, o Pérez vai arrastar aquele negocinho para aí, o último desses 3 níveis do LNT, 3 níveis do LNT, né? Que é o primeiro dos 4 módulos do treinamento. Agora eu estou no optar, né? Que é a análise de operações de tarefa. Quando eu falo em operações de tarefa, eu falo em aquisição de habilidades. Operações de tarefa, eu falo em habilidades. Operações de tarefas, eu falo em habilidades. Certo? A análise é feita ao nível do cargo, baseando-se nos requisitos exigidos por ele. Pronto. Essa apostila é massa nesse ponto. A primeira frase resume tudo. Leu a primeira frase mesmo. O resto é só explicação. A análise das operações e tarefas é feita ao nível do cargo. E não seria diferente, porque treinamento é feito ao nível do cargo, baseando-se nos requisitos exigidos por ele. Né? Lá em cima eu não vi quais são a descrição do cargo, o que eu preciso para colocar no cargo. Então, eu vou fazer uma análise a nível desse cargo, certo? Além da organização, agora é só o que ele vai dizer, além da organização, que é o primeiro, e dos recursos humanos, que é o segundo, o levantamento de necessidade do treinamento deve também analisar os cargos para os quais as pessoas devem ser treinadas. Ou seja, eu não analiso só o que a empresa precisa, quais são os objetivos da empresa. Eu não analiso só as pessoas, quais são as qualidades que as pessoas têm, quais são as qualidades que faltam para elas. Mas eu avalio também o cargo. Entendeu? Aquele cargo realmente, o que ele precisa, quais são as qualidades que aquele cargo tem que ter. Então, eu como gestor, tenho que avaliar ali também. É o que eu faço em operações e tarefas, certo? Eu também faço o quê? Analisar os cargos, pode marcar aí, meu amigo, analisar os cargos para os quais as pessoas devem ser treinadas. É para isso que ele faz o sistema de aquisição de habilidades, certo? A análise dos cargos serve, entre outras coisas, para que serve a análise dos cargos? É meio óbvio, né? Mas para definir os tipos de habilidade, conhecimento e atitude necessários para o desempenho de cada cargo. A gente já viu isso lá em cima. É o chá, né? Cada cargo tem um chá. Então, eu vou analisar o cargo baseado no qual chá ele precisa para ser ativo. Eu vou ativar um cargo, chefe da seção tal. Quais são as competências que o chefe tem que ter para exercer aquele cargo? Aquele cargo exige quais competências de quem vai exercê-lo? Ah, tem que ter tais habilidades, tem que ter tais conhecimentos, e o cara tem que ter tais atitudes. Pronto. Aqui em operações de tarefa eu vou analisar isso, certo? O cargo. E vou trabalhar ele. Lá no recursos humanos eu vou analisar as pessoas, a minha força de tarefa, e lá na organização eu vou analisar o meu sistema organizacional para coadunar tudo, juntar tudo, certo? E aí eu vou fazer o levantamento da necessidade do meu treinamento. É importante percebermos que os níveis de análise durante a etapa de levantamento, durante o LNT, se diferenciam não estritamente pelos fatores que analisam, mas pela finalidade de cada nível, lógico. Todo nível tem uma finalidade, a gente está vendo aí. Então, é a finalidade disso aí que o gestor vai tomar como referência. Né? Pensando nisso, vemos que, de maneira sucinta, aí, essa parte da apostila, ele vai resumir o que a gente já leu até agora, dos 3 níveis. Muito bem, Pérez.
É um resumo. De novo, é um resumo. A análise organizacional, falando só de uma frase, ela quer o quê? Qual é a finalidade dela? Busca determinar isso aí, meu amigo. Busca determinar a ênfase do treinamento. A gente começou falando nisso aí, não foi? Veja que ele está repetindo aí. Ele está fazendo um bisusário do que a gente leu. A análise organizacional busca, ou seja, tem a finalidade de determinar a ênfase do treinamento. A análise organizacional, ênfase do treinamento. A análise organizacional, ênfase do treinamento. A análise de recursos humanos, o org lá, o RH, busca o quê? Qual a finalidade dele? A gente já viu agora lá. Verificar se os recursos humanos são quantitativos e qualitativamente adequados para o cargo, para a tarefa e assim vai. Show? Recursos são qualitativamente e quantitativamente adequados. E a análise de operações e tarefas? A gente acabou de ver agora. Qual é a finalidade dela? Busca constatar as exigências de cada cargo. A gente acabou de ver. A operações e tarefa trabalha com os cargos. O recurso humano com a qualidade das pessoas. A organização, o treinamento em si. A organização, a análise organizacional, o treinamento em si, o recurso humano, seu trabalho de recursos humanos. Isso, legal. Isso mesmo, Carlos. E a operações de tarefa, o cargo. O cargo, a operação de tarefa está presa à análise do cargo. Não é a análise do cara. A análise do cara é feita nos recursos humanos. Ah, o Carlos tem conhecimento para exercer tal cargo? Eu não vou ver em operação de tarefa isso, eu vou ver em recursos humanos. Ah, mas tal cargo exige tudo isso mesmo? Vamos criar um cargo, mas esse cargo exige isso. Aí eu vou ver em operações de tarefa. Tá? E como é que eu vou treinar geral, alinhar o treinamento com o sistema organizacional? Em organizacional. Show? Isso aí ele faz um resumão engrenado aí, certo? O Pérez pode até, se quiser, fazer um colchete aí, isso é coisa antiga, essa palavra colchete, né? Nessas três pinguinhos aí, ou uma reta do lado, de cima para baixo, porque um quadradão, sei lá o que ele quer fazer aí. Isso aí resumiu, bisurou tudo, e tem várias questões só sobre esses bisuzinhos aí. A partir daqui, vê-se a possibilidade de um mesmo fator ser analisado em mais de um nível. Claro, claro. Porque o cara vai trabalhar com vários níveis. Ele não vai trabalhar só com RH, só com org, só com apertar. Não, pô. Ele tem que trabalhar com todos eles mesmo. Então, eu posso ter mais de um fator. Aí ele vai escolher um fator. Ele escolheu aqui na apostila. Porém, com finalidade diferente. Sim, depende da finalidade que o cara quer atuar. Força de trabalho, por exemplo. Ao analisar a força de trabalho, no nível organizacional, é o primeiro, teria o objetivo de definir, por exemplo, se o treinamento terá ênfase nesse fator ou não, certo? Lembra que organizacional não é ênfase de treinamento? Então, se eu pego a minha força de trabalho e vou analisar dentro do sistema organizacional, o que eu vou fazer lá com ela? Vou avaliar, é óbvio, se o treinamento tem ênfase para a minha força de trabalho ou não. Certo? Aí, se eu pego a força de trabalho e vou analisar no quesito recursos humanos, né? Eu teria qual o objetivo com isso? Por exemplo, de descobrir o número de funcionários que necessitam de treinamento para o seu adequado dimensionamento. Certo? Porque é em recursos humanos que eu vejo a questão das pessoas, né? Se elas estão qualitativa e quantitativamente preparadas para exercer aquele cargo e executar aquela atividade, ou aquela tarefa, certo? Podemos imaginar também uma análise dos recursos humanos que verifique ele está dando exemplos aí, né? A descrição dos cargos para definir qualitativamente o treinamento. Isto é isso, ele está dando um visual, isso mesmo. O quanto precisaria aprofundar ou aumentar a carga de treinamento diante de certas exigências para o cargo. Ou seja, aqui eu estou no OPETAR, né? Então, eu estou avaliando o seguinte, eu fiz uma mescla aqui do OPETAR com RH, certo? OPETAR com RH. Porque ele não diz que eu posso usar um misturado? Isso. Então, se eu pegar os recursos humanos, eu posso, por exemplo, tomar como referência os recursos humanos e verificar se eu tenho um cargo X que requer as exigências A, B e C, né? Eu vou pegar essas exigências dentro do meu recursos humanos. Eu tenho alguém qualitativamente treinado para exercer aquele cargo?
Ah, eu não tenho. Então, aí diz, olha, o quanto eu precisaria me aprofundar ou aumentar a carga de treinamento, até que aquelas pessoas se qualifiquem para ocupar as exigências daqueles cargos. Entendeu? Ele pode misturar. Ó, seguida de uma análise das operações e tarefas que compõem esses cargos, para listar as habilidades, o chá necessário para compor o treinamento. Ou seja, geralmente acontece assim, o, o gestor ele vai mesclar tudo, ele não tem como ficar, o negócio ficar, ele só foi separado didaticamente, mas na prática ele vai trabalhar os três níveis para poder fazer a análise do levantamento. O organizacional, os recursos humanos e operações e tarefas. Ele vai sempre estar mesclando um com o outro, sempre interrelacionando um com o outro, entendeu? Com isso compreende-se que um mesmo fator pode ser analisado em mais de um nível. Está vendo aí, né? Porém, com finalidade diferente. Sim, depende da finalidade que o cara queira. Então, a análise da força de trabalho pode. É importante. Foi mal, Pérez, mas é importante marcar isso mesmo. Compreende-se que um mesmo fator, você pode escolher um fator que você quiser. Ele escolheu aí força de trabalho, né? Pode ser analisado em mais de um nível. Org, RH e OPETAR. Porém, com finalidade diferente. Sim, eu posso no org é uma finalidade, no OPETAR é outra finalidade, no RH é outra finalidade. Então, a análise da força de trabalho pode ocorrer tanto na análise organizacional quanto na análise de recursos humanos, tendo cada nível no seu objetivo, o seu objetivo. Claro, claro. Cada um ele vai criar uns objetivos. Ele vai dizer assim, ó, dentro do organizacional eu quero alcançar isso, isso, isso. Dentro do recurso humano eu quero treinar esse quantitativo e dar qualitativamente tais cursos, né? Ah, mas eu ainda quero mexer com os cargos? Posso. Ainda vou mexer com os cargos. Eu vou criar mais uns 2 cargos, eu vou aumentar as capacidades de tal cargo, porque a minha empresa vai adquirir tal conhecimento extra no final do ano. Show? É isso que ele está dizendo aí. Vamos embora, meu amigo. Senta a lenha. 4.2, conceito de cargo. É importante. A gente estava falando de cargo, função e atividade. Eles são meio que do mundo jurídico. Mesmo na administração, eles ficaram no mundo jurídico. O cargo no setor público adquire conotações mais específicas, ou seja, ele é bem detalhado. Por quê? Porque o setor público mexe com a lei, né? Se não tiver escrito, é problema, né? Diferente do mundo civil. A gente vai ter que fazer o que está escrito. Os cargos públicos podem ser vistos como, aí é importante, a definição do cara, as mais simples e indivisíveis unidades de competência. E o que é competência? É chá. Cargo está ligado a chá, que é competência, conhecimento, habilidade e atitude, a serem expressadas por um agente, quem vai ocupar o cargo, né? Previstas em um número certo, né? Ou seja, vão abrir quantas vagas para aquele cargo? Com denominação própria, lógico, chefe do setor tal, não sei de onde, né? Retribuídas por pessoas jurídicas de direito público, nós estamos falando de cargo público, e criadas por lei, sempre, né? Delegado da Polícia Federal, juiz federal, desembargador federal, promotor de justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, é, governador de estado, porque não deve ser, os entes políticos também entram aí, mas vamos falar dos setores públicos, né? Diretor de uma organização, diretor do Hospital dos Afonsos, né? Prefeito de Aeronáutica do Galeão, então é por aí, entendeu? Os cargos eles são definidos em lei, como vai ocupar e o que cada cargo, qual é a característica de cada cargo, qual é a competência dele, o chá dele, certo? Não pode estar ali naquele cargo um cara que não tenha competência para estar lá, não é um cabide de emprego, diferente. Nós estamos falando de cargo público, definido em lei, criado por lei, não é assessoramento. Esse conceito denota a característica mais rígida de um cargo público, né? Rígido, você está preso a isso, ao qual não podem, não podem, não podem ser acrescentadas características, funções, tarefas sem passar por aprovação legal. Você não pode mudar isso aí sem que tenha sido mudado por lei. Não pode. Entendeu? Ele é especificamente o que está previsto na lei para cada cargo daquele ali. Se você quiser alterar isso aí,
se você altera a lei relativa àquele cargo. O delegado da Polícia Federal faz isso, 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 isso e isso. Mesmo se tiver outra coisa, mandar o cara operar, é problema. Ah, faz uma cirurgia no fulano. Não, mas espera aí, fulano. Para fazer cirurgia, tem que estar escrito que uma das minhas competências para exercer esse cargo tem que estar escrito aí, fazer cirurgia. Isso aí, questão de prova. Muito bem. Já caiu mesmo, já vi mais de uma prova. Eu vi uma prova de segunda chamada também. Não pode mudar, eu não posso mudar isso aí. Show? Eu tô preso, é rígido. Vambora. Senta a lenha aí, pra cima, pra gente terminar logo. As tarefas, né? Porque ele vai assim, cargo, função e tarefa, né? As tarefas são atividades realizadas pelo ocupante do cargo. Bom, tarefa, atividade, tarefa, atividade, tarefa, atividade, tarefa, atividade. E um conjunto de atividade é uma função. Ou um conjunto de tarefas, no caso, né? Ele vai do menos complexo para o mais complexo. Ele vai do menos restrito para o mais restrito. O cargo vai da tarefa até chegar no cargo. Certo? Isso aí, esse Pérez é engrenado. A tarefa são as atividades de quem realizada por quem ocupa um cargo. E quando eu pego um conjunto ordenado dessas tarefas, né, eu tenho a função. Conjunto de tarefa realizada pela pessoa que ocupa o cargo. A função é isso. Qual é a função do cara? É um conjunto de tarefas que ele tem para fazer. E lembrando que essas atividades elas estão presas ao chá lá, né? As competências do cara. Que viu aí agora? Então, o conjunto de tarefa é uma função, né? Isso torna possível estabelecer uma relação do mais amplo, que é o cargo, para o mais restrito, que é a tarefa. Que a tarefa é algo menor, né? Entendeu? São várias subdivisões, né? Aquela coisinha, uma coisinha só. Uma tarefa, duas tarefas, três tarefas, quatro tarefas. Quando eu junto essas tarefas, eu tenho uma função, né? E o cargo é quem executa essas funções aí, né? De acordo com as competências previstas em lei. A gente viu agora, certo? Vai do mais amplo para o mais restrito, que é a tarefa. O mais amplo é o cargo e o mais restrito é a tarefa. Show? Desce aí para ver esse gráficozinho aí que ele fez aí, que é do Chiavenato também, ó. Ele botou Oliveira Medeiros, mas o cargo, a função e a tarefa, né? A tarefa é a atividade básica, a mais básica, né? O conjunto delas é a função exercida por alguém que ocupa o cargo, né? E o cargo é o macro, né? São o conjunto de atividades, de tarefas, de funções, da função que alguém vai ter que ter para exercer aquele cargo, entendeu? Chá, beleza? Vambora, meu amigo. É bem tranquilo isso aí, né? Não tem muito mistério, não. Muitas vezes, um mesmo cargo é ocupado por funcionários diferentes que possuem tarefas diferentes. Isso variará de organização para organização. Sim, isso aí, papai. O cargo está lá. Agora, a capacidade que as pessoas têm, né? Ele pode ser ocupado por mais de um, não tenha dúvida disso. O exemplo que eu posso dar, por exemplo, já que eu estou falando do mundo jurídico que eu gosto muito, é delegado da Polícia Federal. Né? Se fosse assim, só ia ter um delegado da Polícia Federal no Brasil inteiro. Não tem, né? Beleza? A flexibilidade da distribuição das funções e tarefas dependerá dos desenhos dos cargos adotados pela organização. Muito bem. Eu posso ter flexibilidade em algum momento? Posso. Né? Para exercer as funções e tarefas? Posso, porque a rigidez está lá nas competências de quem vai exercer o cargo. Mas como ele vai exercer essas atividades, aí eu posso ter uma flexibilidade. Desde que ele não burle a lei, aí depende de cada cargo, cada organização, o que o cara previu para aquele cargo, como executar, é muito específico isso, né? No setor público, essa flexibilização é diminuída, sim, porque aqui nós estamos falando de coisa legal, né? Em parte devido à necessidade de especialização que caracteriza os cargos, às vezes são questões técnicas, eu não posso flexibilizar demais, né? Pois quanto mais segmentado e especializado, maior será a sua descrição e maior será a subjetividade dessa descrição. Sim, claro. Se for muito explodido o negócio, aí ele vai ter que ser, né? A descrição vai ser maior também, né? Porque se o cargo tiver trocentas atividades para ele, para exercer aquela função, para exercer aquele cargo, então ele vai ter que tentar buscar tudinho, né? Isso é mesmo questão de lógica isso aí, né? A descrição do cargo, muitas vezes, compromete o funcionamento das estruturas administrativas diante do dinamismo moderno. O que ele quer dizer com isso?
Não sei se ele vai explicar mais um pouco. Que o cargo é um pouco rígido, a gente viu lá em cima, né? Tu não pode fugir muito das competências do cargo. Então, por vezes, se você não tiver o tempo todo adequando o cargo à realidade da cultura organizacional pública, nesse caso, você vai ficar para trás, você vai ficar uma atividade obsoleta, entendeu? E o cara, às vezes, deixa de fazer determinadas coisas com medo de ser punido, porque ele está fazendo algo que não está previsto em lei, tá entendendo? E se der consequências negativas, ele vai ser responsabilizado. Então, a descrição do cargo, muitas vezes, compromete o funcionamento das estruturas administrativas diante do dinamismo moderno. No entanto, a descrição e o desenho dos cargos ainda é fundamental para que seja possível uma análise que evidencie a situação atual e as potencialidades das ações administrativas. Muito bem, meu amigo. Veja que a gente fala muito em descrição e o país está marcando, né? Porque o foco no cargo, no setor público, o foco no cargo é importante. Eu não posso fugir daquilo, a gente viu lá que é lei. Então, eles aí, ainda é fundamental tu descrever, tu fazer um desenho correto dos cargos, para que seja uma análise que evidencie a situação atual e as potencialidades das ações administrativas. Ou seja, o que eu tenho, quais são as minhas ações de agora e potencialmente até onde elas me levam. Seja por bem ou por mal, né? Porque pode melhorar minhas atividades ou pode me comprometer minhas atividades. Desce aí, meu amigo. A análise de operações e tarefas. Ele vai falar do OPT aqui. A análise de operações e tarefas. Porque lembra, quando a gente fala de cargo, a gente fala de OPT. Consiste em determinar que tipos de comportamentos os funcionários devem possuir para desempenhar as funções de seu cargo. Ponto. Ele pegou o OPT dentro do cargo público. Porque cargo não está preso ao nível OPT, então o OPTAR, que ele botou aí, o mnemônico que ele botou, operações e tarefas, dentro do cargo público, ele pegou o OPTAR. Consiste em quê? Determinar que tipo de comportamento os funcionários, estamos falando de funcionário público, devem possuir para desempenhar as funções de seu cargo. Comportamentos. Além do que vimos até aqui, essa análise, comportamentos, essa análise geralmente consiste nas seguintes informações, além do que a gente já viu, das seguintes informações relacionadas com uma tarefa ou um conjunto de tarefas, ou uma tarefa ou uma função, que é o conjunto de tarefas, certo? Padrões de desempenho esperado para a tarefa ou para o cargo, claro. Se eu vou analisar um cargo, né, eu tenho que analisar os padrões de desempenho. Listagem das tarefas que compõem o cargo. Veja que ele está falando do cargo. Modo de como cada tarefa deverá ser desempenhada para atender aos padrões de desempenho do cargo, né? Lógico. Chá básico para o desempenho de cada uma das tarefas que compõem o cargo. Tudo do cargo. Vai, meu amigo. Então, esses 4 aí, ele está dando como exemplo. Veja. Além do que a gente já viu, né? Ele está relacionando aí que dentro de um cargo, para você executar tarefa ou para você ter a sua função com o conjunto de tarefas, eu também tenho esses padrões aí, essas análises. Padrões de desempenho, listagem de tarefa, modo como a tarefa vai ser executada, chá dessa tarefa. Show? Tudo preso à tarefa que está preso ao cargo. Tudo preso à tarefa que está preso à função que está preso ao cargo. Certo? Nós estamos falando, e no caso, nós estamos falando de público. A decomposição do cargo em suas partes constituintes, função e tarefa, né? Permite a verificação das informações a respeito das habilidades, dos conhecimentos, das atitudes e demais qualidades pessoais ou responsabilidades exercidas para que o funcionário desempenhe suas funções. Chá. Então, quando eu decomponho um cargo, eu consigo verificar o chá e outras qualidades pessoais ou outras responsabilidades que cada um desses funcionários eu tenho que exigir dele para que ele desempenhe bem a função dele no cargo. No fim, ele dá voltas e voltas e voltas para cair na mesma coisa. Se eu estou um cargo e alguém vai ocupar aquele cargo, ele tem que ter o chá. Conhecimento,
habilidade e atitude, mais comportamento, que a gente viu aí, né? Para executar, desempenhar aquela função. Só que aqui ele está tratando do desmembramento, né? O cargo em função e tarefas, certo? Em outros termos, uma necessidade de treinamento ao nível do cargo, é o OPETAR, né? Evidenciada por uma análise de operações e tarefas. Veja, ele foi gente fina. Ele relembrou você que ao nível do cargo é OPETAR. Ao nível das pessoas é RH, ao nível da organização é org. Show? É uma discrepância entre qual é a análise do OPETAR a nível do cargo que ele tá vendo aí. É uma discrepância entre as exigências do cargo e as habilidades atuais do funcionário que o ocupa. Porque a gente viu que o treinamento ele pode ser para quem já está ocupando um cargo e está deficiente, ou para quem pretende ocupar um cargo. Então, aqui ele está tratando isso. Para quem já ocupa um cargo, e no caso, um funcionário público. É a análise das operações e tarefas. Cadê? É uma discrepância entre as exigências do cargo e as habilidades atuais do funcionário que ocupa. Pode marcar aí, por favor, Pérez, porque é como ele está definindo a OPETAR nesse caso. Para que serve? É uma discrepância entre as exigências do cargo, ou seja, uma subtração. Quais são as exigências do cargo? X. E quais são as que eu tenho, funcionário, para ocupar aquele cargo? Y menor que X? Sim, então eu tenho que treinar o carro. Alguém tem que me treinar para eu alcançar Y igual a X. A análise de operações e tarefas permite o quê? A elaboração do treinamento para cada cargo de modo isolado. É importante. Isso aí. Porque a operação de tarefas ela tem tudo a ver com o cargo. E o cargo é individual, pô. Né? É um cargo. Ele pode ser ocupado por várias pessoas, mas o cargo é um cargo. O delegado da Polícia Federal. Entendeu? Então, a análise da OPETAR permite a elaboração do treinamento para cada cargo de modo isolado. É importante frisar isso aí. A fim de que o ocupante adquira as habilidades necessárias para o seu desempenho. Ponto. Ponto isso aí. É importante, viu, Pedro? Depois que você puder marcar, a OPETAR permite a elaboração do treinamento para cada cargo de modo isolado. Show? Cada cargo de modo isolado. Cada um cargo tem um OPETAR dele, uma análise de OPETAR dele. Show? Delegado da PF, desembargador federal, promotor público, né? E assim vai. Policial militar, policial federal, militar da aeronáutica, né? As necessidades investigadas devem ser alinhadas, sim, sempre com você, né? Em ordem de prioridade ou de urgência, na sua solução para qualquer dos níveis aqui tratados, ao nível organizacional, ao nível de recursos humanos, ao nível de operações. Então, ele não vai levantar essas necessidades, nós estamos falando de LTN. Quando ele fala de necessidade, bota lá em cima, Pérez, LTN. Ele está a palavra necessidades. Não, me escreve lá em cima, LTN, ali onde estava. Se tu for voltar lá para arrastar isso aí, é bronca. Isso, os meios para o levantamento de necessidades de treinamento. LNT, no caso, né? Isso, essas necessidades são LNT. LNT, escreve aí, por favor. Lembra-se que nós estamos tratando do LNT, da primeira etapa das 4. As necessidades investigadas devem ser alinhadas em ordem de prioridade ou de urgência. Devem ser alinhadas em ordem de prioridade ou de urgência. Show? Não é a Bangu. O cara alinha em ordem de prioridade e de urgência. Show? Show. Ele ainda diz quais são esses níveis, né? De acordo com os níveis tratados. Nível organizacional, nível de RH. Show? Outros meios para levantamento de necessidade de treinamento. Dessa aí, nobre amigo, vamos terminar. Além das análises propostas acima, obtém-se um diagnóstico para levantamento de necessidade de treinamento, LNT, por meio de outras fontes de informações relevantes. Muitas dessas informações necessitam ser agrupadas de modo sistemático, enquanto outras podem ser acessadas diretamente pelos gestores, entrando em contato com os setores da organização. O cara vai lá, ou está sistemicamente organizado, já está lá previsto para ele, que é o ideal, ou ele vai lá e faz contato com determinado setor e busca, e depois vai sistematizar isso.
Essa aí, meu amigo. Retomando o conceito de que a determinação da necessidade de treinamento é uma responsabilidade de linha, execução, a gente acabou de ver isso, e uma função de assessoria, de staff, né? Responsabilidade de executar é da linha, e de assessorar é do staff, é de dar assessoramento do staff, cabe ao gestor de linha a responsabilidade pela percepção das dificuldades provocadas pela insuficiência de treinamento. Claro, se eu estou lá na ponta da lança, né? E alguém está dizendo que vai treinar o meu pessoal porque sentiu necessidade. E se o treinamento, se eu estou no dia a dia aqui vendo que o treinamento não resolveu, né? Tem algum problema. Aí ele vai, é a saída, né? O cara é a saída. Aí ele vai e gera relatório lá para a entrada, né? Para o camarada fazer um novo LNT, levantamento das necessidades de treinamento. Show? É isso que ele está dizendo. Veja a seguir outros meios utilizados para o LNT. Vamos ver os outros meios aí, quais são, além daquele lá que a gente já viu até agora. Avaliação do desempenho. Isso aí é meio, né? Verificação, é o nome alto, né? Verificação das avaliações de desempenho que permitem descobrir os funcionários que executam suas tarefas seguindo um nível esperado. Acima do nível esperado ou abaixo do nível esperado. Ele vai pegar e vai avaliar o desempenho das pessoas, pô. Se tem gente que está no nível, se tem gente que está abaixo do nível, precisa ter treinado, se tem cara que está muito acima do nível, né? E verificação do desempenho dos setores da organização que demandam uma atenção imediata dos responsáveis pelo treinamento. É basicamente isso. Tem setor que está muito afetado? Então, opa, eu vou treinar primeiro esse setor aqui, porque está afetando a minha produção. Entendeu? Então, ele está tratando de desempenho. Observação. É óbvio. Um gestor tem que observar, né? Observação dos setores onde há número acentuado de problemas disciplinares, quebra de equipamento, perda de matéria-prima, atraso em relação ao cronograma, alto índice de ausência, que é o absenteísmo, rotatividade elevada. A gente viu isso aí, né? Número de rotatividade elevada. Então, o cara vai observar isso aí. Lembra que eu falei? É uma maneira de você saber que você precisa treinar as pessoas. Então, o LNT também tem que se basear nisso. Certo? Muito bem, número acentuado de todos esses problemas aí. Questionários, lembra que eu falei lá no começo? O cara aplica o questionário no povo. Realização de pesquisas, com a utilização de questionários e lista de verificação que evidencia a necessidade de treinamento. Aí as pessoas vão dizer, pô, eu preciso treinar, entendeu? 10 minutinhos. Desce aí, meu amigo. Solicitação de gerente. Ocorrência de alto nível de necessidade de treinamento que alerta o gerente e os faz solicitar treinamento para o seu pessoal. Entrevista com o gerente. É tudo autoexplicativo isso aí, né? Ele vai, entrevista os caras, porque os caras estão no topo, estão gerenciando. Reunião interdepartamentais, claro. Aqui no nosso, entre um setor e outro, né? Ou entre a manutenção e a administração, entendeu? Então, discussões departamentais que podem evidenciar a necessidade de treinamento para a consecução de objetivos organizacionais, solução de problemas operacionais e assim vai. Beleza? Desce aí, meu amigo. 7. Exame de trabalhadores, certo? É porque na empresa o cara faz admissão de funcionário, né? Seleção de admissão, entendeu? Então o cara vai mexer nisso aí, vai mexer na seleção dele, entendeu? Vai exigir mais, né? Modificação do trabalho, também pode ser, né? Modificação parcial ou total na rotina de trabalho, pode estar errado, né? Pode estar atrapalhando. Entrevista de saída, é importante também. Não no nosso caso, tão, mas nas empresas isso é muito importante. O cara vai embora. Por que o funcionário foi embora? Lembra que eu falei que tem o turnover lá? Entendeu? Olha, um bom momento para conhecer sua opinião sobre a organização é na saída de um funcionário da organização. Por meio dessa entrevista é possível aparecer várias necessidades com soluções de relacionamento e treinamento. Quer dizer, às vezes o cara vai embora, é turnover, isso. Às vezes o cara vai embora porque ele está faltando alguma coisa para ele quer se desafiar, ele é muito treinado, mas ele quer ganhar mais, entendeu? Relatórios, claro. Na saída, o cara gera relatórios para o gestor fazer uma análise, né, LNT. Leitura de relatórios periódicos da organização, os quais mostram possíveis deficiências que podem ser solucionadas por meio de treinamento. Discutir sobre o significado de cargo nos ajuda a compreender, esses são os 10 relacionados, nos ajuda a compreender melhor a etapa de levantamento da necessidade de treinamento. Lembra que a gente tem as etapas?
Você consegue imaginar outros meios para identificar a necessidade de treinamento? Você pensou no uso de indicadores para isso? Sim, pode ser. Além de tudo, o que vimos até agora, existem também alguns indicadores de necessidade de treinamento, né? Quais são esses indicadores? Por exemplo, os mais usados, né? Aí diz, indicadores a priori que apontam eventos que demandarão a priori, né? A priori, né? Mesmo, exatamente. Que demandarão futuras necessidades de treinamento. É o que ele está dizendo aí, certo? Levantamento a priori, né? São aqueles que provocam necessidade futura de treinamento. São indicadores a priori, né? Os eventos que ocorrem por falta de treinamento, aí é outra coisa. São chamados, né? Então, é mais ou menos isso aí. Quando ele fala a priori, ele quer dizer de antes, né? De anterior, é um termo até jurídico. E quando ele fala de a posteriori, não está dizendo que quer falar de depois, né? Do posterior. Aí ele vai diferenciar um do outro, ó. O a priori é importante. São os acontecimentos que, se ocorrerem, demandarão necessidades futuras de treinamento. Muito bem, meu amigo. Demandarão necessidades futuras de treinamento. Então, os indicadores a priori tem que estar ligado a isso aí, se liga. Os indicadores a priori são futura necessidade, exatamente. Expansão da organização e admissão. Eu falei isso lá em cima. O cara vai expandir a organização, já tem que começar a treinar o pessoal dele, né? Senão ele vai ter problema. Ele vai ter uma necessidade lá no futuro. Redução do número de funcionários, mudança de método de processo de trabalho, isso é problema. Substituição ou movimentação de pessoal. Transferiu o Pérez da base aérea de Brasília para a base aérea de Natal. Aí ninguém para substituir ele, é problema. Histórico de falta, licenças, férias, é o absenteísmo. Por que ele está muito alto? Desce aí, vai, meu amigo. Descelênia. Expansão dos serviços, já aumentei. Mudança no programa de trabalho. Modernização do maquinário, requer mais treinamento. Produção e atuação sobre novos produtos ou serviços. Quer dizer, isso aí, lá na frente, se a empresa for fazer isso, o cara tem que começar a se preparar, é a priori. Porque ele vai ter um impacto lá na frente, certo? E os a posteriori, os a posteriori são, por exemplo, por deficiências atuais. Se eu treinei mal e eu não corrigir isso naquele ciclo, eu vou ter um problema posterior. Divide-se em indicadores relacionados a problemas de produção e indicadores relacionados a problemas de pessoal. O a posteriori divide-se em dois. Problema de produção e problema de pessoal. Marca aí, meu amigo. O a posteriori se divide em dois. Problema de produção e problema de pessoal. A posteriori está ligado com a deficiência provocada pelo treinamento que não foi corrigida a deficiência. Naquele ciclo, eu tenho uma deficiência na saída, eu gerei um relatório, mandei lá para o LNT, e nós estamos falando de LNT aqui, e o cara no LNT não corrigiu. Então, a posteriori, ele vai ter problema. Indicadores relacionados com problemas de produção. Pronto. Número 1. Vamos falar só do de produção. Posteriori produção. Marca produção aí. Produção. Problemas de produção aqui embaixo. Qualidade inadequada da produção. Eu não corrigi. Baixa produtividade. Eu não corrigi. Avarias frequentes em equipamentos e instalações. Eu não corrigi. Comunicação defeituosa. Tempo de aprendizagem e integração ao cargo muito prolongado, ou às vezes muito curto. Despesas excessivas na manutenção de máquinas e equipamentos. Excesso, porque o treinamento tem que reduzir custos, lembra disso? Excesso de erros, elevado número de acidentes, pouca versatilidade de funcionários, mau aproveitamento de espaço, tudo que está ligado ao custo, à eficácia e eficiência das atividades organizacionais, vai estar preso ao cargo, por sua vez vai estar preso ao treinamento, certo? Indicadores relacionados com o problema de pessoal. Veja que lá em cima nós estamos falando. Volta lá, meu amigo Pérez. Rapidinho, que eu tenho 4 minutos. Lá em cima ele está falando da produção em si. Não está falando da pessoa. Agora ele vai falar das pessoas. Volta lá, desce lá, Pérez. Pessoal, problemas pessoal. Marca lá, pessoal. Relações deficientes entre o pessoal. O gestor não está trabalhando bem. Número excessivo de queixa. Pouco ou nenhum interesse pelo trabalho. Falta de cooperação. Faltas e substituições em demasias. Aí ele está trabalhando os dois, né? O turnover e o absenteísmo. Dificuldade na obtenção de bons elementos, né? Os que estão indo embora. Tendência de atribuir falha aos outros, é um problema de gestão. Erros na execução de ordens. Tudo isso aí tem a ver com as pessoas e com a gestão das pessoas. Lá em cima tem a ver em si com os cargos.
né, com a parte produtiva da coisa, né? Ele avalia os índices produtivos, né? Lembra que nós estamos falando de indicadores aí, né? E de indicadores problemáticos, que não foram corrigidos, de deficiências não corrigidas. Por isso é a posteriori, certo? Ou seja, que vem de depois, né? Do depois, eu deixei para depois isso. Se eu deixei para depois, eu me torei. Entendeu? Desce aí, meu amigo. Perceba que um mesmo processo pode ter indicadores a priori e a posteriori, como é o caso de faltas. Sim, as faltas elas podem ser problemas pessoais, ela pode ser problemas estruturais, ela pode ser um problema imediato, ela pode ser um problema futuro. Uma organização pode ter, por exemplo, um número elevado de faltas no último ano. E, no entanto, as faltas estarem diminuindo expressivamente no ano corrente. Então, quer dizer que ele corrigiu alguma coisa. Isso mostra que o levantamento de necessidade deve ser bem realizado para que tudo seja considerado a fim de se obter o máximo de informação, está vendo? Então, se o cara corrigir, ele não vai ter problemas. Né? E eu posso trabalhar os dois sempre. Desce aí, meu amigo, para ver se a gente acabou isso aí nesses 2 minutos que faltam para a gente. Pronto. Show de bola. Então, meus amigos, só tenho 2 minutos. Eu acho que deu para a gente fixar um pouco esse capítulo 4 aí, né, que é a primeira etapa, né, do negócio. Os 3 níveis que a gente viu lá. Lembrando que a apostila resume os 3 níveis, aquele resumo lá foi show de bola, aquele resumo lá, né, que ela fez. Organização, cadê? Aí, você botou aí o... Cadê? Não é esse não, você botou um... Aí, a análise organizacional tem a ver com ênfase de treinamento, o recurso humano tem a ver com a quantitativo e qualitativo dos recursos humanos, e a OPETAR tem a ver com as exigências de cada cargo, né? Então, isso, nós estamos falando da primeira etapa, que é o LNT, certo? Depois nós vamos trabalhar as outras 3 etapas, das 4 etapas do meu ciclo de treinamento, do meu processo de treinamento. Só estamos trabalhando uma. Veja que está tudo ligado ao chá. Competência, a competência são... o chá está sempre preso, então não esqueçam disso, certo? Principalmente do OPETAR e o cargo, e com relação ao cargo público, ele tem uma rigidez, né? E é dividido em cargo, função e tarefa. Show? Beleza, aí, ó. Vai acabar. O cargo, show. Valeu, meus amigos, eu espero, não sei se com o mesmo brilhantismo que o nosso amigo que é da área, né, da administração, que estava dando aula para vocês, mas eu espero ter contribuído com a experiência aí, valeu? Forte abraço, boa noite a todo mundo e até o próximo encontro. Fica com Deus.